Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bem-vindos a mais um dia de aula. Estamos aqui hoje para trabalharmos um novo conteúdo, o conteúdo do capítulo novo que estaremos estudando em Geografia. É uma continuação do que nós estávamos estudando na aula anterior. Então, hoje nós vamos começar a observar o relevo, os agentes que são transformadores do relevo, as suas estruturas e suas formas. Então, essa temática que nós estamos vendo aqui no nosso livro é justamente nós vamos estudar como as formas do relevo são formadas e como elas são modificadas com o passar do tempo. Então, para a gente iniciar, nós temos aqui no nosso livro um poema que a autora é Carina Teixeira e que diz assim: Poema do relevo. Sobe, 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 desce, desce, desce. Sobe, 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 desce, desce, desce. Sobe, sobe e sobe. Desce, devagarzinho desce. Reto, reto, reto. Curva para lá, curva para cá. Sobe e desce. Vai indo, segue em frente. O infinito é logo ali. Então, com esse poema que nós acabamos de ler, de ouvir, de conhecer, é justamente o que vem nos passar. As formas que elas são alternadas, são diferentes. Elas tanto sobem quanto descem. Elas são onduladas, como também elas podem ser pontiagudas. Então, o relevo ele é infinito e ele pode ser modificado através do tempo por alguns agentes que podem ser internos e externos. Esses agentes nós vamos começar a observar a partir dessa página 162 aí do livro de vocês, que tem como subtema o relevo que se transforma à nossa volta. Então, esse relevo que com o passar do tempo vai se modificando, que ele vai sofrendo alterações, eles podem ser modificados de momentos raros, como eles também podem ser modificados de forma muito rápida. Isso vai variar de acordo com os agentes transformadores. Então, esses agentes, como tia já falou, eles podem ser tanto de dentro da terra para fora, que é o caso dos vulcões, dos terremotos, dos maremotos, de tsunamis. Essas forças são forças internas, vêm do centro da terra para a superfície, fazendo com que haja modificações no relevo. Essas modificações, elas podem ser muito grandes ou podem ser pequenas. Então, essas modificações vão se alterando através do tempo. Então, como eu acabei de falar, esses agentes, essas transformações podem ser de duas formas, que vou estar revendo, relembrando, falando novamente. Podem ser os agentes internos
e os agentes externos. Internos são aqueles que estão dentro da Terra. Nós vimos que a Terra ela é formada por partes, ela é dividida, superfície, manto e núcleo. No núcleo da Terra, nós vimos no capítulo anterior que ele é formado de magma. E esse magma que está aqui no interior da Terra, ele tem altas temperaturas que vão causando uma elevação nas áreas que são compostas do encontro de placas tectônicas. Então, esses agentes internos estão relacionados com aqueles que estão no centro da Terra, como eu estou mostrando aqui para vocês. Já os agentes externos, tá? O que estão fora da superfície, são os mais variados. Pode ser o Sol, pode ser a chuva, pode ser o próprio ser humano, pode ser os animais, pode ser também o vento. Então, existem vários fatores externos que vão modificar as formas do relevo. Então, como nós temos esses agentes endógenos, que podem ser chamados também de agentes internos, são aqueles em que ficam mais difícil do homem poder modificar, porque é uma força natural. Esses agentes internos, eles podem ter transformações severas dependendo da intensidade dos abalos. Já os agentes externos ou exógenos, eles são aqueles que nós podemos visualizar com maior facilidade. São o sol, a chuva, o vento e as próprias ações dos seres vivos, que vão causando alterações, vão esculpindo o relevo, vão fazendo com que o relevo seja desenhado, tá certo? Passando mais um pouquinho aqui, na próxima página, nós temos uma temática que vem falando totalmente voltado para o conteúdo que nós estávamos estudando na aula anterior, que foram os vulcões. Nós temos os vulcões aí sendo considerado um dos agentes internos, ou também chamados de endógenos. São aqueles que estão atuando diretamente na transformação do relevo. Como é que transforma o relevo? A partir do momento em que as placas tectônicas, elas se movem e elas fazem com que haja a liberação do magma através dos vulcões, eles estão fazendo uma alteração no relevo, porque esse magma que está sendo expelido aqui pelos vulcões, ele vai causar uma transformação em toda essa área em que está sendo modificada pelo recebimento dessa lava aqui que vai ser resfriada. Então, o vulcanismo, que é causado justamente por conta do abalo das placas tectônicas, ele vem modificar bastante essas áreas aqui. Então, como vimos também nas aulas anteriores, os vulcões eles podem estar tanto na superfície como nas áreas marinhas.
E a estrutura de um vulcão é justamente essa que nós estamos vendo aqui. Ele tem uma área com uma elevação um pouco maior do que o restante do espaço e ele tem como se fossem fissuras, como se fossem aberturas na rocha, em que vai chegar a ter a passagem do magma, até que essa passagem tenha condições de estar expelindo esse material incandescente, esse material quente para a superfície. Junto com o magma, nós temos muitos materiais, como cinzas e gases de vários tipos que podem também causar muitos danos à saúde dos seres vivos. Então, o vulcanismo, que é causado pelo abalo das placas tectônicas, eles são agentes transformadores do relevo, certo? E como é que funcionam os vulcões, tia? Como é que a gente sabe que os vulcões vão estar agindo em determinado momento? Então, nós temos aqui a atuação dos vulcões na formação de novos relevos. Todo esse material que sai dos vulcões, nós já estudamos na aula anterior que ele é uma rocha que está derretida. É uma rocha que está numa temperatura muito elevada e que foi derretida. Ela está vindo aqui para a superfície, né, no seu estado líquido, e a partir do momento em que ela sai para a superfície, ela depois vai passar pelo processo de resfriamento. E esse material que sai, para onde ele for sendo escoado, para onde ele estiver indo, ele vai causar uma alteração, porque esse material aqui, ele quando for resfriado, ele vai se transformar em rochas magmáticas. E todo esse material, tanto as rochas magmáticas, como essa fumacinha e todo o material que sai de dentro dos vulcões, são materiais que vão trazer uma fertilidade muito grande para essas áreas. Então, essas erupções, eles podem causar muitos danos, eles podem causar muitos problemas para a população que vive perto, ou para as áreas vizinhas, ou para o relevo totalmente alterado. Mas esse tipo de material que vai ser resfriado, que vai se transformar em rochas magmáticas, ele possui um alto teor de fertilidade. Esses vulcões, né, por mais perigosos que eles sejam, mas também vai apresentar os pontos positivos. Aqui a gente tá vendo, ó, uma cidade, uma civilização no primeiro plano aqui, e lá atrás, no segundo plano, nós estamos vendo um vulcão, né? Esse vulcão aí, ele está localizado no Japão, que é uma área de encontro de placas tectônicas, por isso que tem tanta evidência de vulcões. Então, nessas regiões próximas aí dos vulcões, nós podemos observar que durante muito tempo da civilização, eles buscavam plantar nessas regiões próximas por conta da fertilidade do solo dessa região. Então, dentre tantos problemas que as erupções vulcânicas nos trazem,
mas junto a eles também, depois de algum tempo que esses vulcões foram resfriados, né, que as rochas se transformaram em rochas magmáticas, houve o intemperismo, essa região ela ficou sendo conhecida, fica sendo muito fértil para a produção dos produtos agrícolas, tá certo? Então, depois desse momento de explicação, tia vai pedir agora que nessa aula vocês façam as atividades 1 e 2 da página 164, tá certo? Essa questãozinha aqui bem simples, que vocês vão poder estar respondendo com muita tranquilidade nessa aula. E nós teremos também a segunda questão, que é uma questão de múltipla escolha, tá bom? Então, respondam essas duas atividades e logo mais na próxima aula nós temos uma outra atividade que vai estar disponível para vocês também aqui na plataforma na hora certinha, tá bom? Um beijo bem grande e boa atividade!